Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. E hoje o assunto é a Rússia. Um grande problema que a Rússia conseguia manter debaixo do tapete já não pode ser escondido. Isso, depois que Israel iniciou uma guerra contra o Hamas, está se tornando um problema ainda maior para Putin. Esconder o gravíssimo problema que pode, sim, afetar a integridade do seu imenso território, a menos que Putin trate do problema abertamente e com mão de ferro. Refiro-me ao Islã. Sim, há uma guinada no Kremlin hoje em relação ao Islã. E isso não é nenhum clickbait, tem o seu fundamento. É preciso lembrar que a Rússia, para quem olha através do mapa, não é um país, é um planeta dentro do planeta. Eu costumo dizer isso aqui nesse canal. E aí, para todo neófito de história, surge o seguinte problema: como foi possível a Rússia manter a integridade do seu imenso território durante séculos? Bem, talvez o sentido de unidade russa explique esse fenômeno. Sim, é um fenômeno. É muito difícil manter um planeta totalmente íntegro, territorialmente falando, já que existe, dentro daquele imenso território, inúmeras etnias. Mas a Rússia conseguiu isso. E talvez a religião é que explique este sentido de unidade. É preciso lembrar que o russo é majoritariamente católico, porém católico ortodoxo e não romano. E isso explica esse fenômeno porque a Rússia conseguiu, sim, desde o século XVI, impedir a entrada do catolicismo romano em seu território, mas também conseguiu manter o território livre da presença dos protestantes. O que, de fato, fez com que a Rússia se isolasse da Europa e criasse, em relação à Europa, uma grande animosidade. Aliás, os europeus, a partir do século XVI, passaram a olhar a Rússia com muita desconfiança, já que não conseguiam penetrar em suas infinitas terras, nem com o catolicismo romano, nem com o protestantismo. A Rússia mantinha-se à parte, desligada, religiosamente falando, da Europa. Mas também, como diz a lenda, a Rússia é ocupada por dois povos, o russo e o judeu. Ela, então, conseguiu fazer com que o judaísmo também ficasse durante séculos, ou fosse durante séculos, controlado pelo Estado. De quando em quando, claro, os judeus eram obrigados, dentro da Rússia, a lembrarem-se, entre aspas, do seu lugar, entre aspas. Isso para manter, claro, a integridade. Talvez, então, isso explique o sentido de unidade russa. Os russos também, pela infinita grandeza do seu território, não conhecem fronteiras. Daí porque muitos dizem poeticamente que o sentido de unidade russa está no infinito. Mas, como disse, isso está mais para o âmbito da poesia. O fato é que os russos mantiveram, sim, a sua integridade, preservando-se da influência do catolicismo romano, do protestantismo e do judaísmo. Mas um problema foi deixado de lado, a influência do Islã, que foi lentamente tomando espaços dentro da Rússia, como é o caso, por exemplo, da República do Daguestão. Faz parte da Rússia, mas não é uma república russa, é praticamente uma república islâmica. Aí está, vocês estão vendo no mapa o Daguestão. Bem, acontece que o Daguestão é uma república muito insatisfeita com o governo central. Isso porque, segundo os daguestaneses, o Kremlin usa os soldados do Daguestão na guerra da Ucrânia como bucha de canhão,
já que, afirmam eles, os soldados do Daguestão são sempre os primeiros a serem enviados nos combates mais ferozes e as baixas entre os soldados do Daguestão são muito maiores na Ucrânia do que a dos soldados russos. E isso está fomentando uma grande insatisfação lá no Daguestão há muito tempo. Não contra os judeus, mas contra Putin. Bem, acontece que no dia 29 de outubro, um avião vindo de Israel em direção à capital do Daguestão foi interceptado na pista por uma turba violenta porque queria tirar os supostos israelenses de dentro do avião. Aquilo repercutiu imediatamente dentro do Kremlin, embora ninguém falasse muito a respeito na época. Israel pediu uma explicação imediatamente a Putin. Pediu também que este tomasse conta ou desse proteção aos judeus no país e, claro, reprimisse a onda de antissemitismo no Daguestão. Não se soube muito aqui no Ocidente qual a reação de Putin, mas eu, através da Fundação Jamestown, fiz aqui um recorte de várias informações desde o começo de novembro. Uma matéria publicada no dia 7 de novembro dizia o seguinte, ou melhor, no dia 5 de novembro, dizia o seguinte: o presidente russo Vladimir Putin convocou uma reunião de alto nível de autoridades de segurança imediatamente após os recentes distúrbios anti-israelenses no Daguestão e em outras partes do norte do Cáucaso. A ação de Putin é uma das poucas indicações de que Moscou está preocupado com a agitação no Daguestão. Outra matéria, esta publicada em 7 de novembro, no Rossiakaya Gazeta, dizia o seguinte: a reunião de alto nível de autoridades de segurança realizadas por Putin parece ser uma grande purga de responsáveis de segurança no próprio Daguestão e o início de importantes medidas preventivas entre os jovens na Rússia para evitar qualquer recorrência de tais ações em todo o país, particularmente nas regiões predominantemente não russas. Nenhuma dessas ações pode ser suficiente para resolver o problema, e ambas podem provocar mais agitação no futuro. Matéria de 7 de novembro. Outra matéria, essa mais antiga, essa de 1º de novembro, dizia o seguinte: Moscou está claramente tentando apresentar-se como do lado certo, como alguém do lado certo na condenação do antissemitismo. As autoridades russas aproveitaram a oportunidade, o ocorrido no Daguestão, para explorar a explosão furiosa do povo, ou para explorar as consequências de uma fúria dos habitantes do Daguestão em relação ao governo central. Além disso, essas medidas refletem claramente o mal-estar do Kremlin. Tome-se que a situação no norte do Cáucaso e em outras regiões não russas esteja rapidamente esquentando rapidamente. O acordo de Putin com as elites regionais, no qual lhes são concedidos subsídios e alguma autonomia em troca de prevenção de violência, está falhando devido aos fracassos e fraquezas do Kremlin. Os ataques antissemitas e anti-israelenses no norte do Cáucaso poderão muito bem ser seguidos de ataques aos russos étnicos e à própria Rússia, especialmente à medida em que a guerra na Ucrânia prossegue. Uma guerra em que os caucasianos do norte e os não russos têm sofrido grandes e desproporcionais perdas. Outra matéria, essa publicada na Eurasia Review, dizia o seguinte: o Daguestão tem sido marcado há muito tempo por protestos contra ações oficiais.
A região é a república não russa com maior diversidade étnica e muçulmana da Rússia. No verão passado, o Daguestão organizou manifestações contra a incapacidade do regime de Putin em fornecer água e ar-condicionado, bloqueando estradas e exigindo que Mahakala, capital do Daguestão, respondesse às suas necessidades. Esses protestos transformaram-se em algo mais sério para o Kremlin. A guerra contra a Ucrânia deixou o Daguestão profundamente dividido. Embora muitos dos seus empobrecidos cidadãos estejam dispostos a lutar por Moscou em troca de salários elevados, outros opõem-se à guerra. A região já perdeu mais homens do que durante toda a guerra da União Soviética no Afeganistão. Os daguestaneses suspeitam cada vez mais que Moscou utiliza os não-russos, especialmente muçulmanos, como buchas de canhão no campo de batalha ucraniano. Bem, eu tenho outras notícias a esse respeito, mas isso já nos dá uma visão de conjunto. A Rússia soube, como disse, manter-se protegida, por assim dizer, da influência do Ocidente, mas deixou uma porta aberta para o Islã. E agora, a guerra de Israel contra o Hamas tem obrigado Putin, ou o Kremlin inteiro, a lidar com esse problema de frente. O Islã já é, sim, muito forte dentro da Rússia. Então, é claro, prevê-se chegará um momento em que, para a Rússia manter a integridade do seu território, terá que colocar-se radicalmente contra o Islã, afogando, por assim dizer, todas as tentativas e manifestações raivosas ou tentativas de desestruturar o governo central. E Putin está também preocupado com sua imagem política, e isso pesa contra o Islã nesse momento. Em algum momento do futuro, Putin terá que sufocar o Islã dentro do seu planeta. E parece esta necessidade já se faz observar para quem está atento aos acontecimentos lá no planeta Rússia. O problema da Rússia, no entanto, é que ela está do lado de países islâmicos, como, por exemplo, o Irã, porque tem recebido muito armamento do Irã, tem comprado muitos drones do Irã para usar na Ucrânia, mas também da Síria, porque tem ocupado a Síria desde o início da Guerra Civil. Aliás, foi a Rússia quem manteve Bashar al-Assad no poder, entre outros interesses no Oriente Médio. O problema é esse, então: como manter essas boas amizades e influência no Oriente Médio com países islâmicos e ter que, ao mesmo tempo, sufocar o islamismo dentro do seu território. Esse é o dilema de Vladimir Putin no momento. Mas, como disse, ele não pode mais ignorar este problema, ou não pode mais escondê-lo do Ocidente. É claro que isso não quer dizer que Putin estará do lado de Israel a partir de agora. Não, antes, muito pelo contrário. Se tiver que reprimir o Islã dentro de seu território, terá que compensá-lo combatendo Israel ainda mais no âmbito diplomático. Situação muito semelhante é a da Europa. A Europa percebeu de repente que está praticamente ocupada pelo Islã. O The Times of Israel informou que mais de 180 mil pessoas manifestaram-se no domingo em Paris para marchar contra o antissemitismo, após um aumento de incidentes antijudaicos em todo o país na sequência do conflito Israel-Hamas. A polícia disse que 105 mil pessoas aderiram à marcha de Paris, enquanto os números do Ministério do Interior estimam que foram 182 mil pessoas. Milhares de pessoas reuniram-se em mais de 70 eventos em toda a França, incluindo as principais cidades como Lyon, Nice
e Estrasburgo. O mesmo slogan foi adotado nacionalmente pela República contra o antissemitismo. Na frente da marcha estavam a líder da direita radical, como gostam de dizer os franceses, Marine Le Pen, e a primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, e 2 oradores e dignitários, incluindo os ex-presidentes François Hollande e Nicolas Sarkozy, bem como líderes religiosos. Cerca de 500 mil judeus vivem na França, constituindo a maior comunidade da Europa. Bem, é claro que esta marcha visa, sim, em primeiro lugar, reprimir o antissemitismo, mas é também uma demonstração, provavelmente é uma demonstração, de que ainda existem franceses na França. Quem sabe também existam italianos na Itália e espanhóis na Espanha. Já é um pouco mais difícil saber se existem ingleses no Reino Unido, mas se eventualmente ainda existirem, terão que mais cedo ou mais tarde fazer as suas marchas também. É uma forma de dizer, estamos aqui, ainda estamos aqui, ou algo do tipo. Por enquanto é isso, até amanhã, se Deus quiser.